Pastor Douglas, a tecnologia tem sido representada nos dias atuais como árvore do conhecimento. Como utilizar esse meio que está tão na moda de uma maneira eficiente para o reino de Deus sem sermos roubados? Interessante essa analogia. Muito bom, muito bom. Eu acredito... Tem um livro muito legal que a gente lançou lá, que é A Pirâmide da Sabedoria. Bem legal. E ele lida com essa questão. E ele vai dizer, ele vai comparar a informação, o conhecimento com a comida, né? Então ele usa esse negócio da pirâmide, porque há muito tempo saiu a pirâmide nutricional, né? E dizia que a base, que é maior, né, deveria ser... É o que mesmo, Val? A base da pirâmide nutricional? O que deveria comer mais assim? Quem lembra? Carboidrato. Não sei o que é carboidrato. Não, acho que não era grãos, acho. Acho que é grãos, né? Aí depois frutas e verduras, aí depois proteína e tal. E a última coisa na pontinha era açúcar, coisas doces e tal, né? Então, tinha isso. Aí ele vai fazer, então, a pirâmide de como a gente deveria alimentar o nosso conhecimento, né? Então, ele coloca na base a palavra de Deus. Então, a principal fonte de conhecimento para a gente deveria ser a palavra. Aí, depois, ele coloca as coisas criadas, depois a arte e tal, e por último, as mídias sociais. Só que a gente tem vivido uma coisa invertida. Primeiro lugar que eu vou para ver o que é verdade às vezes são as redes sociais, é o que está sendo produzido, e depois eu olho para outras coisas e a pontinha ali é a palavra. Ele falou, então isso é um caos, isso é uma destruição, porque seria como eu inverter e a base da minha alimentação ser açúcar, e por último ali eu como uma banana e acho que vai ficar tudo bem. Não, eu vou destruir meu corpo, assim como a minha alma está sendo destruída nesse processo. Então assim, eu não sou... contra, tá? Eu acredito que é uma bênção. Vocês estão aqui porque a gente fez alguma coisa através da internet, então tem ali coisas boas, mas não deve ser a base da nossa alimentação, né? Precisa ser a palavra primeiro, precisa se encher da palavra. Depois tem a igreja também, tem a comunhão, aí tem a criação, tem a arte, tal, e aí tem também as redes sociais. Então ela precisa entrar no lugar devido dela. Ela não pode ser o que está sendo hoje, o lugar principal para onde você vai para encher a sua cabeça. Uma coisa legal que ele orienta lá é você ter propósito no uso. Então, por exemplo, vou entrar aqui para ver quanto foi o jogo e ver o replay do jogo. Aí eu entro e eu vejo quanto foi o jogo e o replay. Poxa, fiquei sabendo que teve o congresso lá você entendeu errado, eu quero ver as fotos de como foi o congresso. Aí você entra, poxa, como é que será que está minha tia? Deixa eu ver aqui como é que está minha tia. Então você tem um propósito. Ele diz, agora como a gente está fazendo é muito perigoso. E o exemplo que ele dá é maravilhoso. Ele fala assim, você teria coragem de ficar de pé numa praça aqui da cidade, né? E aí eu vou vendar você, ok? E aí você vai ficar na praça com a boca aberta. E todo mundo que passar pode pôr alguma coisa na sua boca. Vamos fazer esse desafio? Não, porque alguém pode chegar lá e pegar um cocôzinho de pombo e colocar na sua boca. Alguém pode pegar um veneno e pôr na sua boca. Ele falou, então é isso que você está fazendo, rolando. Você está de boca aberta falando, vamos ver qual é a próxima coisa que vai entrar na minha alma. E você não sabe qual é a próxima coisa. E direto a gente está sendo envenenado. Então ele fala para você entrar com propósito. Eu vou fazer isso daqui e por causa da forma que o algoritmo está agora, né? Muito forte, muito forte. 5 segundos aí para refletir, né? Boa noite. Como lançar por terra crenças limitantes, como o complexo de inferioridade, síndrome de sabotador e tantos outros, visto que as mesmas fortalecem a dificuldade de se conectar e ter um sentimento de pertencimento não só no corpo de Cristo, mas também entre os indivíduos? Eu vou deixar para os coaches aqui. Vou desbloquear. Douglas Massal vai responder aqui. Vamos desbloquear sua mente. Então vamos lá, vamos todo mundo gritar.
Assim, sério agora, né? Ela falou síndrome do impostor, não foi? Ele falou de inferioridade, Inferioridade, crença limitante como complexo de inferioridade e síndrome de sabotador e tantos outros. Pronto, ó. Sabotagem geralmente está ligada à culpa, né? Sabotagem geralmente é um mecanismo de autopunição, né? Todo mundo tem uma consciência. Então, quando você tem algo não resolvido com a sua consciência, ela lhe pede uma resposta. Então, sabotagem geralmente é eu dizendo: eu não posso viver isso porque isso, eu não sou digno disso, isso eu não mereço, eu errei, então eu vou e me puno, né? A solução não é a do mérito. A solução do mérito, como o Saulo pregou muito bem aqui, ela é equivocada. A solução é da graça. Na graça eu vou ouvir: eu não mereço de fato coisas boas de Deus, mas o Senhor é bom. E na cruz Ele fez cair sobre Jesus os meus pecados. Então eu tenho que acreditar, você tem que acreditar que o seu pecado foi vencido na cruz do Calvário. Você tem que acreditar nisso, de fato. Pense naquele pecado que você cometeu. Aquele pecado que você cometeu, aquela coisa triste, feia. Aquele pecado, Jesus pagou por ele. Então, quando eu aceito de fato isso, eu não quero mais me punir, porque o meu pecado de fato foi punido. Você entende? Então eu paro de me sabotar. O outro que ele falou? Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Paulo fala em Romanos 12:3 que todo mundo deve ter um conceito sobre si mesmo. A gente tem que pensar em nós mesmos, mas pela fé. Então, na verdade, eu tenho que construir o conceito que a fé me permite ter. O que é que a fé diz que eu tenho? O que é que Deus diz que eu sou? E tenho que me apegar a isso de todo o meu coração. E é um processo, não é do dia para a noite. Mas tem que ir construindo essa identidade a partir daquilo que Deus diz sobre nós. Então você não é o que o coach fala, mas também você não é o que o seu inimigo diz. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Então acreditar nisso vai fazer você vencer o complexo. Maravilha. Tem um texto interessante de João 8, que Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. E aí eles falam: você está falando de você mesmo, então é falso esse testemunho seu. E aí ele diz assim: na lei diz que é necessário 2 testemunhas para que seja verdadeiro. Então eu estou dizendo isso sobre mim e o Pai diz isso sobre mim. E o que eu aprendo aí? Que tudo que você fala sobre você, que não tem uma segunda testemunha, que é o Pai, é mentira. Forte, muito bom. Então quando você diz: eu sou um lixo, aí você fala: o Pai fala isso de você? Não, então isso é mentira. Porque você precisa da segunda testemunha afirmando junto com você para que isso seja verdade. Agora, você vai ter coragem de abrir mão dessa mentira? Não adianta só a gente identificar mentiras aqui, gente. Você continua vivendo ela, você não abandona ela, você é arrogante e continua agarrado nela em vez de agarrar no que Deus falou sobre você. Agora, qual é um dos motivos da gente fazer isso? É o mesmo motivo da Val não aprender a mexer em certas partes do celular dela. Porque a Val tem um conceito: se eu aprender, eu sou responsável. Aí eu falo: não, vem aqui que eu vou te explicar. Ela: não precisa me explicar não, faz aí para mim. Por que a gente não vê em certas coisas? Jesus, ele perguntava assim para as pessoas: você quer ser curado? E às vezes essa pergunta parece ser tipo mega óbvia, né? Tipo, cara, você chegar para um cego falando: você quer ser curado? Parecia até uma pergunta meio óbvia. Mas do que estava por trás dessa pergunta? Jesus estava dizendo o seguinte: tem muito benefício em ser doente. Você está disposto a abrir mão desses benefícios de ser doente? Porque se eu te curar, você não vai poder mais pedir esmola aqui amanhã. Você vai ter que arrumar emprego. Porque se eu te curar, não vão mais te ver como coitadinho. Porque se eu te curar, você não vai poder usar isso de muleta, que você dá de desculpa para várias coisas que você não faz. Você quer ser curado? Por que você fica se sabotando? Porque se você parar de sabotar, você vai avançar com a sua vida. E se você avançar com a sua vida,
você vai se tornar responsável por mais coisas. Você não vai poder ficar usando mais esses seus fracassos para não assumir responsabilidades. Tem um monte de coisa para fazer aqui. Tem uma cidade para alcançar. Mas você não pode, né? Porque você tem aí as suas mazelas, suas coisas que você não lida há 20 anos. E aí outros têm que se levantar para fazer, porque você ainda continua agarrado nisso daí. Você quer ser curado? Porque vai ter um monte de benefícios que você vai perder. Tem umas filas de prioridade que você não vai poder entrar mais. Se você for curado. Você vai ter que enfrentar as mesmas filas de todo mundo. Você quer ser curado? Então, assim, o lance é que tem muita responsabilidade para assumir quando a gente está são. E às vezes a gente fica se sabotando porque a gente não está disposto a pôr a mão nas coisas que a gente vai ter que pôr a mão se a gente for curado. Porque quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou para morrer. Exatamente, para entregar a vida. Né? Ele não vai deixar mais você ficar protegendo sua vida. Ele fala assim, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Ou seja, então eu te salvei agora para você poder morrer junto comigo. E aí, a gente não quer morrer. E é por isso que a gente não vai. Então, essa questão é muito real, o complexo de prioridade, o de sabotar, tudo isso é muito real. Mas está ligado a esse medo nosso de assumir responsabilidade. Uma vez eu vi um pastor experiente dizendo assim, tem uma lógica no ministério, é assim, se você for fiel nos poucos problemas, sobre o muitos te colocarei. E essa é real, quanto melhor você estiver, mais problemas o Senhor vai confiar em você. Você quer ser curado?